Se tu clicou nesse vídeo é porque você tem muita dificuldade para fazer a redação do Enem. Tem que ir bem na prova do Enem, tem que ir bem na prova da escola, só que você não sabe repertório. Quando você tem repertório, você não consegue desenvolver o desenvolvimento. Quando você faz tudo, você entrega para o corretor e ele fala assim, desenvolva a sua redação, melhore. Só que o problema é que ninguém te ensinou e do nada as pessoas esperam que você seja o Machado de Assis da redação do Enem. E você, no fundo, tem medo de tirar uma nota assim, ó, 540, que é uma nota péssima, como foi a nota dessa menina aqui, Mila Raj. Eu vou explicar para você exatamente o que eu ensinei para essa menina que fez com que ela saísse dessa nota horrível, 540, para uma nota 940 na redação do Enem. É a mesma aluna, a mesma pessoa, que um ano tirou 500 e pouco, no outro ano, no mais difícil, no ano mais difícil que foi o último ano, o último Enem, ela conseguiu ter um resultado bizarro, porque eu aprendi uma coisa enquanto professor. Depois que eu escrevi o livro de redação mais vendido no Brasil, isso ficou muito claro na minha cabeça, monstro. Eu não posso ser o professor do aluno bom. Bom, aluno que sabe das coisas, ele não precisa de mim. Eu sou o professor de alunos ruins, alunos que não têm repertório, não têm argumento, não têm conteúdo, não têm estrutura, não sabe conectivo, não sabe gramática. Se você é esse aluno, é esse vídeo que vai te ajudar. Porque simplesmente eu vou te mostrar aqui um modelo de redação que se encaixa em todo e qualquer tema e você vai usar para 2026. Por quê? Porque eu usei, tirei 900 mais esse ano, a Mila usou esse mesmo modelinho, tirou 940 na redação e ela fez uma redação muito profissional. Se você for ver, a primeira redação que ela fez, que tirou 500 e pouco, é uma redação quase infantilizada, uma redação, tipo uma redação de fundamental, mas ela já estava no terceiro ano do ensino médio, escrevendo uma redação como se fosse uma criança, sem repertório, sem estratégia, uma redação toda amadora. Eu quero te mostrar isso. Se você não me conhece, sou Profinho, escrevi o livro de redação mais vendido no Brasil pela Amazon, que é o Guia da Redação Nota 1000. Tirei 1000 na prova do Enem também, fui até na Globo contar essa história bonita de sucesso e também fui professor de 5 alunas que tiraram 1000. Eu tenho certeza de que se você aplicar o que eu tô falando aqui, você vai ser o próximo aluno nota 1000 no Brasil. Se você tá comigo aqui há mais de 2 minutos de vídeo, cara, comenta aí, me respeita, bota nos comentários, me respeita, porque as pessoas não assistem vídeos longos no YouTube, porque elas têm preguiça, e você não tem preguiça, então comenta, me respeita pra ver tua carinha aqui bonita. Pega papel, pega caneta pra eu te ensinar o nosso modelinho, tá? Essa aqui foi a redação que a Mila fez. A Mila fez uma redação muito profissional, só que se você for olhar, você fica assustado, porque, cara, uma redação gigante, 30 linhas, como que ela saiu de uma redação infantil, amadora, para uma redação profissional, nível 900 mais, bizarro. A primeira coisa que eu vou te mostrar é a seguinte, tá, galera? Esse aqui é o nosso modelo, que eu vou chamar de modelo lacunar. Basicamente, preste atenção, olha só, vamos lá. Toda vez que eu falar uma parada aqui e você tiver dificuldade de entender, você fechar o vídeo e sair e for ver outra coisa, você nunca vai evoluir em nada na tua vida. Então, cara, eu vou falar coisas que provavelmente você ainda não domina e que provavelmente você na primeira leitura vai te dar uma chacoalhada. Mas é justamente isso que vai fazer você evoluir. Então, se eu falei alguma coisa aqui que você não compreender, você não vai fechar esta merda deste vídeo. Você vai fazer o quê? Você vai... Opa, calma, não entendi agora, mas vou voltar. Eu vou tentar ser o máximo didático com você aqui para você realmente sair desse vídeo bonita e fazer uma redação profissional de verdade. Combinado? Então, o nosso modelo, galera, ele vai se basear nas frases, tá? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai encaixando umas palavrinhas e, obviamente, que essas palavrinhas têm que fazer sentido. O mais importante de tudo é a parte do desenvolvimento. Porque a parte do desenvolvimento, do modelo que eu vou passar para você aqui, desse modelo bonito, é extremamente, cara, muito fácil de fazer. Se você entender de verdade, você vai conseguir fazer redações, cara, com muito mais facilidade, muito menos tempo que você vai gastar. E eu juro, cara, eu juro por tudo que é mais sagrado, você vai ter prazer de fazer redação. Você vai ter vontade. A aula de redação da sua escola, do seu cursinho, vai ser a aula mais prazerosa. Você vai se destacar, você vai começar a ensinar pessoas a fazerem redação na sua escola. Você vai ser monitor, você vai ser remunerado por isso. Você vai fazer redação para os outros, vai cobrar tipo R$10 para fazer redação para a pessoa. Mentira, não cobra não, porque isso aí é pirataria não. Não sei o que é estelionato educacional. Então, galera, bora ver aqui o nosso modelo. Antes de eu te mostrar o modelo, eu quero que você tenha na consciência uma coisa. As pessoas têm uma visão muito errada de redação. As pessoas acham que redação é isso aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Caraca, a redação não é introdução, desenvolvimento e conclusão. O pior erro do mundo é você separar a redação em essas 4 partes.
A redação não pode ser separada em 4 etapas. A redação tem que ser separada em frases. A redação não é um conjunto de blocos. A redação não é um tijolo, que você vai botando um tijolo ali meio aleatório. A redação é um conjunto de camadas. É como se fosse um bolo, beleza? E que bolo é esse, prof? Meu Deus! Ó, a introdução ela tem 3 elementos, tá? Abordagem, tese e antecipação dos argumentos. É esse momento que aquela pessoa ansiosa fala assim, o vídeo começa... Cara, eu não suporto vocês aqui no YouTube que vocês vêm falar assim, o vídeo começa no minuto 6. Porra, pelo amor de Deus, irmãos, tenha paciência. Porque isso aqui é importante para tu entender. Se você não entender isso aqui, não vai entender nada. Então, introdução tem abordagem, tese e antecipação. O desenvolvimento, ele é a parte mais difícil porque a galera não tem noção de como que é o meio, como é que é o parágrafo por dentro. Então, o desenvolvimento ele tem tópico frasal, fundamentação, aprofundamento argumentativo e reflexão crítica, 4 passos. Só que recentemente a gente precisou dar uma sofisticada nesse nosso modelo de redação e a gente subdividiu aqui no nosso curso o raciocínio lógico e o exemplo concreto. Então, o aprofundamento, até pouco tempo, era um passo dentro da nossa metodologia do Profinho, mas agora ele passou a ser um passo que se subdivide em 2. Então, tem o raciocínio lógico, que é o 3A, e o exemplo concreto, que é o 3B, beleza? Essa é a nossa metodologia para desenvolvimento. E repete para o desenvolvimento 2. A conclusão ela tem 3 elementos, tópico frasal conclusivo, proposta completa e desfecho argumentativo. Cara, é muito bom. Essa é a metodologia panorama para você ver. Se você é aluno do ProEnem, o meu curso de redação já está dentro da plataforma do Pro, então entra lá, assista tudo. Você nem vai precisar ver outros conteúdos de redação na internet, porque tudo que você precisa, não só de redação, mas de todas as matérias, está dentro da plataforma do Pro. Então link no comentário fixado e na descrição do vídeo também, tá bom? Entendida essa parte, você agora está autorizado a vir comigo para o nosso modelo lacunar. Primeira coisa, o tema da redação, que inclusive pode ser um tema para esse ano, é esse aqui, ó, a importância da cooperação social na prevenção à violência doméstica. Que é isso? Que tema é esse? Já pensou se esse tema cai? Se esse tema cai, ele derruba muita gente, não tem como. Primeiro, porque quando a pessoa olha o tema, a importância da cooperação social na prevenção da violência doméstica, ela acha que o tema da redação é violência doméstica. Só que o tema da redação não é violência doméstica. Não é para você falar assim, violência doméstica é tal, tal, tal. Não, porque o tema é sobre violência doméstica, que beleza, é porque é a palavra-chave do tema, ok, entendi isso. Só que aqui o foco é como que a sociedade pode cooperar. Então aqui eu tenho que falar. Na verdade, o foco não é falar da violência, é falar de como que as pessoas no Brasil não cooperam para que a violência aconteça. Por exemplo, você vê uma pessoa sendo, sei lá, sofrendo um tipo de agressão em casa. E a pessoa às vezes não fala. Por quê? Porque o Brasil tem aquela cultura assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Você já ouviu esse ditado? Então, se você já ouviu esse ditado, bota assim, comenta assim, tá repreendido, bota aí. Não sei se você é evangélico, mas eu sou evangélico, então tá repreendido. Toda palavra contrária, toda violência doméstica. Amém, igreja? A gente tá evangélico, a gente tá abençoado. E outra coisa, galera, o tema, ele fala sobre prevenção. Então, não é para você esperar. Então, na proposta de intervenção, não pode colocar assim, o governo deve punir os infratores. Não, porque o tema não está falando em punição, em repressão depois que aconteceu. O governo, assim, esse tema está falando sobre o quê? Sobre antes de acontecer, sobre prevenção. E uma outra coisa também que vocês ficam muito doidos aqui é que o tema vem sobre a palavra importância, certo? Muito bom. Profinho, como que eu faço uma redação quando o tema vem com a palavra importância? Eu não sei de nada, caraca! Então, nesse momento, eu vou te falar. Agora é o momento que eu fico bolado com vocês, porque vem alguém no vídeo e bota assim, o modelo começa no minuto 8. Eu sei que vai ter alguém que vai comentar isso, eu certamente vou ficar bolado com essa pessoa, mas enfim, né? Não tem como. Então vamos lá, galera. Primeiro ponto, a gente vai começar o nosso modelo de redação com essa seguinte estrutura aqui. Preste atenção, a abordagem, que é a frase 1, ela vai começar desse jeitinho e você vai começar assim, ó, a obra, aí você vai trazer algum livro, filme, série, documentário, ou então alguma lei que você conhece que tem a ver com o tema violência doméstica, ou algum evento histórico, algum fato, alguma tipo de alusão histórica, vai mostrar o ano que aconteceu e vai fazer uma breve explicação do repertório. Prof, mas eu não tenho repertório. Tem sim, mostra. Tem. Pensa. Cara, você sabe. Bota nos comentários aí se você quiser, né, contribuir comigo, se você quiser ajudar esse canal a ter mais conhecimento, bota nos comentários aí um livro, um filme, uma série que você conheça que fale sobre violência doméstica. Ou então algum fato histórico que tenha a ver com violência doméstica. Cara, a gente tem
Se você pegar e qualquer, sei lá, qualquer série que você tenha visto, de alguma forma fala sobre essa violência doméstica. Você tem esse repertório, então use esse repertório, pelo amor de Deus. Então como é que eu comecei? Eu comecei assim, ó, o livro O Conto da Aia. Por que eu usei O Conto da Aia? Porque eu gosto desse livro, tem um filme também, de Margaret Atwood. Para fim, se eu não souber o ano, não tem problema, coloca o nome da personagem. Se não souber o nome da personagem, coloca o nome de alguém. Se não souber nada, cara, não bota então, pô, pelo amor de Deus, mas tem que saber, né? Denuncia, aí você agora vai explicar minimamente o repertório e tentar fazer relações com o tema. Explica o repertório, por exemplo, o Conto da Aia, ele fala sobre violência, ele foca, né? Embora ele tenha vários tipos de violência doméstica, ele foca na violência sexual. Só que esse tema aqui não fala sobre violência sexual, ele fala sobre violência doméstica. Então, eu não vou falar de violência sexual apenas, eu vou dar outros exemplos aqui, certo? Denuncia a cruel rotina de uma sociedade que escolhe pessoas para serem oprimidas no contexto dos lares, com trabalhos forçados, ó, tá vendo? Estou dando outros exemplos. Exploração sexual, agressões, que revelam uma grave mazela dos pontos, a hostilidade nos lares. Prof, mas eu não tenho essas palavras para explicar. Eu até sei um pouquinho do repertório, mas na hora de explicar eu travo. Então uma dica para você agora é a seguinte, na hora que você estiver tentando explicar o repertório aqui nessa abordagem do tema, no primeiro momento, explique como se você estivesse contando para um amigo seu. Se eu estivesse contando para um amigo seu como é que é os Jogos Vorazes, você diria assim, ó, Katniss Everything no livro, na obra Jogos... Não, você vai dizer assim, cara, o filme Jogos Vorazes, ele fala de uma menina que ela é privada de estudar e ela sofre violência e ela tem que lutar pela própria vida. Você percebe que você explicou. É óbvio que a linguagem está um pouco coloquial, porque você está explicando com a fala, do jeito que você fala. Mas você já explicou, então a ideia está aqui. Agora o que você faz? Você transfere isso para uma linguagem um pouco mais sofisticada, mais formal. Isso vai acontecer aos poucos, é uma metodologia muito boa. E aqui, galera, tem uma parte que eu não vou explicar agora, como é que usa os 2 pontos, antecipação argumentativa, isso é um ajuste fino. O ajuste fino é obrigatório que você faça. Então, se você é aluno, que é só essa parte da base, esse vídeo vai ser suficiente. Agora, se você quer um ajuste fino, você tem que saber a metodologia por completo, mas eu vou passar aqui o modelo completo para você. Beleza? Cara, a abordagem foi. Depois que você sai da abordagem, você entra na tese. A tese é a segunda frase da redação. A introdução só tem 3 frases. Vamos para a tese aqui agora, a segunda frase. De forma análoga, aí agora você vai fazer uma pequena retomada do repertório aqui, ó. E aí você vai retomar esse repertório por sinônimo ou hiperônimo. Aí, prof, não sei o que é sinônimo, não sei o que é hiperônimo. Calma, sinônimo tu sabe, né? O que é obra? Obra, sinônimo de obra, livro, sei lá. Então, sinônimo de filme, produção ficcional. Então, sinônimo de filme e produção ficcional. Beleza. Agora, se eu, por exemplo, obra, a palavra obra, tipo obra ficcional, existem vários tipos de obra ficcional. Uma dessas obras ficcionais é o livro, por exemplo. Então, obra é uma palavra de significado maior. Livro é uma palavra de significado menor. A gente chama isso aqui de hiperônimo, certo? O nome é feio, mas você entendeu, monstro. Pelo amor de Deus, coisa bonita. Então, como é que eu vou explicar? Nesse sentido, a obra de Atwood se relaciona com a violência doméstica no Brasil, na medida em que a sociedade brasileira também convive com a crueldade retratada no livro e não coopera para preveni-la. Cara, pronto, não tem mistério. Não tem. Ai, mas eu não vou conseguir decorar essas frases. Não vai precisar, pô. Se você fizer com esse modelo aqui várias vezes, 4, 5 redações ao longo da sua trajetória aí, você vai começar a entender a estrutura. E a estrutura, ela é mais importante. No primeiro momento, a estrutura é mais importante do que conteúdo. Se você tiver estrutura, você vai ter onde viabilizar esse conteúdo. Beleza ou não beleza? E uma coisa muito importante desse tema é que ele não fala sobre violência doméstica contra a mulher. Cara, esse tema é muito difícil de você desenvolver no primeiro momento. Por quê? Quase que eu caio aqui. Porque ele é sobre prevenção, é cooperação social, não é sobre violência doméstica contra a mulher. Então é um desafio, mas a redação do Enem é difícil, cara. Não vou dizer pra você que redação do Enem é fácil. Redação do Enem é difícil, sim. Mas que bom que é difícil, porque se fosse fácil era pra todo mundo. Pelo amor de Deus. E agora a gente entra na antecipação argumentativa, que é quando você apresenta seus argumentos. Mas se você deixar para pensar na sua casa depois que ela estiver começando a ser construída, vai acabar que não vai ter banheiro na sua casa. É minha cara, né? Se eu tiver que construir uma casa e não tiver planejamento, eu vou esquecer o banheiro, monstro. Por quê? Porque eu tenho TDAH. Então você tem que planejar a sua casa. Antes de você contratar o seu pedreiro,
Por isso que tem que ter um planejamento CDA detalhado. O que é o planejamento CDA? É uma metodologia que faz parte aí do nosso curso, que eu estou apresentando para você aqui agora. CDA significa crítica, direito e argumento. São as ideias mais importantes da redação, certo? Os argumentos que eu escolhi, eles fazem parte de um acrônimo chamado DEMO: desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade social. Dentro desse acrônimo, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher antigos pensamentos. Por quê? Porque a violência doméstica, seja violência contra idosos, contra crianças, contra pessoas com deficiência, contra mulheres, ela parte da ideia de que as pessoas que sofrem violência são inferiores. Então, ela parte de uma marginalização dessa violência, dessas pessoas. Então, são antigos comportamentos, meu argumento 1. E aqui eu tenho o argumento 2, que é o quê? Omissão do Estado, beleza? Que é o argumento número 2 da minha redação. Porque, embora o tema seja sobre cooperação social, o Estado ele tem a função de mobilizar, de sensibilizar a população para que a violência não aconteça mais e para que as pessoas também ajudem a combatê-la. Esse planejamento que eu faço aqui com os meus alunos, ele é muito completo, porque eu já coloco os argumentos, já coloco os exemplos que eu vou dar em cada parágrafo, eu já coloco os exemplos do argumento 2, e o mais top de tudo é que eu apliquei esse modelo sem sacanagem nenhuma. O começo do ano foi que eu atualizei esse modelo para a galera, e eu já testei com mais de 80 temas. Eu fiz as redações, eu fiz o planejamento, eu fiz o repertório, a escolha do repertório, eu escolhi os exemplos. Então, uma coisa que eu posso falar para você, se tem uma pessoa nesse YouTube que escreve, sou eu. Eu sou a pessoa que mais escreve redação nesse YouTube, você pode ter certeza disso. Então você vai se beneficiar muito dessa minha loucura, dessa minha obsessão pela escrita, monstro, coisa bonita. Então aqui a gente vai agora, galera, para a antecipação dos argumentos. A gente vai começar assim, ó. Assim, a solução do problema do tema, a gente tem que colocar nessa lacuna, pressupõe cuidadosa análise não só do argumento 1, mais microcontextualização, como também argumento 2, mais microcontextualização. Essa questão da microcontextualização, ela passou a acontecer a partir desse ano. A partir desse ano que inclui isso. Não vou conseguir explicar aqui, mas vou dar um exemplo para ver se você entende. Vai ficar assim, então, esse fechamento. Assim, para que essa discussão receba a devida importância, tem que ter a palavra importância, tá? Devem ser analisados os antigos comportamentos de falta de empatia, bem como omissão do Estado ao problema. Então, antigos comportamentos, argumento 1, e omissão do Estado, argumento 2. Mas tem que ter essa microcontextualização, do contrário, o corretor ele acha que é modelo. E, na verdade, embora isso seja modelo, depois que a redação estiver pronta, ela não vai parecer modelo, vai parecer uma redação que o aluno escreveu ali na inspiração. A gente sabe que inspiração não leva ninguém a lugar nenhum, né? Você chega lá na prova do Enem e esperar ficar inspirado, não vai sair nada, né, galera? Porque o Enem é uma pressão maluquice total. Show? Tu entendeu isso, galera? Ó, se você tá aqui comigo há mais de 17 minutos de vídeo, pelo amor de Deus, comenta assim, ó, sou brabo, sou brabo. Por que você tem que comentar? Pra eu ver tua cara. Porque eu vou ver tua cara e vou dizer, que é isso? Essa pessoa tá com mais de 17 minutos, tá com vontade de tirar um notão na redação do Enem. Bom, o desenvolvimento ele vai começar ele vai ter 4 etapas, tá? A primeira etapa se chama tópico frasal, beleza? Ele vai começar assim, ó. À vista desse problema conectivo, aí você vai colocar o argumento 1. O argumento 1 que você escolheu lá no demo aí. E aqui a gente escolheu antigos pensamentos. Argumento 1 em frase curta, ordem sujeito, verbo e objeto, verbo no presente. Caraca, prof, é muito complexo. Não é complexo não, galera. Pelo contrário, eu estou te direcionando. Estou dizendo exatamente como é que tem que ser o tópico frasal. E vai ser assim, ó. Diante desse cenário, a indiferença social, que é o argumento de número 1, certo? Motiva, que é o verbo no presente, você sabe que é verbo, você sabe que é presente, eu sei que você sabe. A perpetuação da violência doméstica, que é a referência ao tema. Se o tópico frasal não tiver argumento, não tiver verbo no presente, não tiver referência ao tema, ele não é um tópico frasal, ele é qualquer outra coisa. O problema é que você nunca ouviu falar, porque você vê um monte de vídeo de aluninho dando aula de redação, e nada contra, tá? Mas a complexidade teórica é importante para você tirar 900 mais, não tem como. Independentemente do ano, independentemente se o Enem foi difícil ou não, se você fizer uma boa redação, você vai ser bem avaliado. Pelo amor de Deus, me respeita, monstro! Beleza, entendeu? Vamos para a frase 2. A frase 2 começa assim, ó. Acerca disso, repertório sociocultural que dialogue com o argumento 1 e com o tema.
Aqui que o bicho pega, que você fica assim, meu Deus, prof, não sei fazer desenvolvimento. Caraca, isso aqui é muito bom. Agora, você vai ter que apresentar um outro repertório. Esse outro repertório, ele pode ser outro filme, outro livro, uma série. Ah, só vai ter filme? Não tem problema, pode ter redação só com filme, vai virar uma trilogia. Sacanagem. Mas você pode fazer redação só com filme, mas você pode, por exemplo, pegar também um livro, você pode pegar um fato histórico, e é muito importante que você treine esses modelos lacunares. A gente chama essa técnica de modelos lacunares, porque aqui eu já vou te direcionar exatamente qual repertório. Por exemplo, eu posso muito bem falar do caso do menino Henri Borel. Não sei se você ouviu falar dessa história, mas ficou muito famosa. Um menino que foi morto pelos pais, tá? Embora o tema não seja sobre violência doméstica contra as crianças, você pode dar exemplo desse tipo de violência, mostrando que as crianças são uma população vulnerável que sofre a violência. Quem sofre violência doméstica? Crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. Então você está autorizado a dar esses exemplos. Por exemplo, na introdução, a gente começou falando sobre a mulher, conto da Aya, certo? Agora eu estou dando outro exemplo, que é a questão ali do Henri Borel. Ficou como? Acerca disso, o caso do Henri Borel, menino que foi morto pelos pais em 2021, simbolizou uma das mais tristes histórias de opressão doméstica. E embora cercado de vizinhos e familiares, não houve cooperação social para evitar essa tragédia. Na moral, ninguém morre do nada. Ninguém morre, nenhuma criança é morta do nada pelos pais. Certamente havia uma rotina de agressão, de opressão linguística, psicológica, e a família não percebia um hematoma, não percebia uma característica, não fazia nada. Esse tema, ele é para responsabilizar o quê? É para responsabilizar não a família direto, não é para responsabilizar o agressor. Esse tema aqui, ele é para responsabilizar a sociedade que se silenciou. Você entendeu essa diferença desse tema? É muito bom você ter essa visão. Uma coisa importante, ó, quando a gente tem aqui essa frase 2, a gente tem um repertório sendo apresentado. Depois do repertório, você vai começar a fazer uma interpretação dele, você vai mostrar como que o Brasil perpetua isso. E aí podem acontecer duas coisas. Pode acontecer o Brasil contradizer o repertório, ou seja, ir contra o repertório, ou o Brasil pode confirmar o repertório. Nesse caso aqui, o Brasil ele confirma o repertório. Por quê? Porque o menino Henri Borel brasileiro sofreu violência doméstica, a violência continua. Então o Brasil confirma esse caso, dá continuidade a ele, infelizmente. Então vai ser como? De forma análoga ao repertório, dialoga com a realidade brasileira, sobretudo no que se refere ao problema do tema. Aqui acabou repetindo de forma análoga com de forma análoga da introdução, mas esse modelo aqui ele é um treino, né, galera? Você vai trocar palavras se for o caso depois, analogamente, ou de forma semelhante, ou não gosto de usar gerúndio, tá? Então perpetuando eu não gostaria de usar. Então, de forma análoga, a indiferença dos parentes e amigos de Henri também se manifesta em outros lares, certo? Agora eu vou dar exemplos concretos. Qual que é o exemplo que eu posso dar? Primeiro exemplo, haja vista a carência de debate na família sobre a prevenção da violência doméstica, bem como a falta de denúncia no Disque 180 por vizinhos que presenciam esses casos. Pronto, aqui eu estou fazendo o exemplo concreto. Ó, acabou que eu coloquei aqui, mas já antecipando essa parte de baixo, ó. Olha aí, ó, já antecipando aqui, galerinha. Depois que você faz esse raciocínio, vem para o exemplo antilacuna. Exemplo antilacuna. Haja vista exemplo antilacuna. Certo? Qual que foi o exemplo que eu dei? O exemplo foi carência de debate na família sobre a prevenção da violência doméstica. Eu vou chamar de E1, tá? E bem como a falta de denúncia no Disque 180, chamar de E2, beleza ou não beleza? Tem que ter esses dois exemplos, e esses dois exemplos depois, lá na frente, eles vão entrar para quê? Para serem resolvidos na conclusão. Você vai perceber aqui, ó, lá no finalzinho desse modelo, que esses problemas que foram levantados como exemplos no desenvolvimento vão ser solucionados como proposta de intervenção. E tudo vai se fechar, vai ser muito bom. E aí eu fecho o parágrafo assim, ó. Aliás, vou dar mais exemplo porque minha linha coube, tá, galera? Ah, mas isso não vai caber na minha linha. Vai sim, porque coube na minha, se não couber na sua, porque você tem um garrancho ali. Eu fiz essa redação, escrevi essa redação. Acho que foi do feminicídio, né? Escrevi essa redação aqui, cadê? Aqui, eu escrevi essa redação aí, ó. Coisa bonita. Dentro do curso, inclusive, eu escrevo a redação, não é ao vivo, porque o curso a minha parte do curso do Pro não é ao vivo, eu tenho um curso gravado lá dentro, mas no curso gravado eu escrevo a redação ali junto, você pode ir pausando o vídeo, você pode ir fazendo ali. Cara, é muito bom, não tem como, vale muito a pena você estar dentro do curso, porque no curso você tem um acompanhamento, você tem uma progressão, você tem técnica, então aqui é a redação completinha. Show de bola? E tem também alguns macetes, caso você tenha letra grande, do que você tira, onde que você dá mais foco, e aí você fecha o parágrafo assim, ó. Isso pode ser exemplificado pela carência de debate na família sobre a prevenção da violência doméstica, bem como pela falta de denúncia. Ah, já tá. Então esse pedacinho aqui, erro da edição, tá, galera? Foi mal. Esse pedacinho aqui
ele deveria estar aqui. Show de bola! E aí eu fecho o parágrafo com essa frase. Logo não é razoável que o direito deixe de ser realidade no Brasil. Lembra que eu fiz o CDA, crítica, direito e argumento? Agora eu vou colocar. Logo não é razoável que outras pessoas sejam vítimas da mesma opressão que interrompeu a vida de Henry. Muito bom, eu vou fazer uma nova retomada aqui, tá, galera? Eu vou buscar retomar o repertório, não só aqui, certo? Mas também vou retomar lá na última linha do desenvolvimento, para que o corretor entenda que eu não estou fazendo repertório de bolso. Isso aqui é fundamental. Show? O próximo parágrafo, ele também vai ter a mesma estrutura, mas para o vídeo não ficar longo e você falar assim, ai, o vídeo é muito longo, eu não gosto de ver vídeo de mais de 20 minutos. Então, se você gosta de ver vídeo, se você não tem problema em estudar, se você sabe que estudar é para você, bota nos comentários assim, eu gosto, com bastante X, porque eu sou carioca, embora esteja agora morando em Maceió. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sair do Rio e morar no Nordeste, né, galerinha? Então aqui tem o desenvolvimento, mas para você dar uma olhada, caso você queira, você pode dar um pause no vídeo e dar um print aí desse vídeo. E aí, bora agora para a conclusão direta, que eu já estou ansioso, hein, galera? Mas não é preguiça não, tá? É por isso que eu tenho que fazer vídeos que você vai assistir, você vai dar pause e vai replicar meu raciocínio. Show? Enfim, o vídeo é meu, eu faço o que eu quiser também. Aqui eu tenho a conclusão. A conclusão, ela vai ser assim, ó. Portanto, para que o problema do tema seja mitigado, argumento 1 e argumento 2 devem deixar de ser a realidade no Brasil. Então, cara, qual que é o problema do tema? Violência doméstica? Não, não é violência doméstica. É falta de cooperação social acerca da violência doméstica. Argumento 1 sobre antigos pensamentos e argumento 2 sobre omissão do Estado. Muito bom. Vai ser como então? Portanto, para que a violência doméstica... Opa, eu falei, eu mesmo errei. Eu sou um merda. Então, para que a falta de cooperação social sobre tal, seja mitigada, a indiferença social e a omissão estatal na prevenção... Ah, tá. Falei aqui. Sou merda não, desculpa. Sou muito bom. Aqui eu falo sobre prevenção. Ah, não. Tá, sou merda sim. Para que a falta de cooperação. É porque, o que eu me enrolei aqui? Porque na minha redação eu não coloquei esse pedacinho, porque não deu espaço. Então, geralmente, nas minhas redações, esse início de conclusão, que eu chamo de tópico frasal conclusivo, eu não faço porque não dá espaço, então eu tiro. Aí como é que eu vou saber o que eu tenho que tirar quando não dá espaço? Você vai ter que fazer o Pix e se inscrever no curso para você ter mais conteúdo, né, mostra? Pelo amor de Deus. Portanto, para que a violência doméstica para que a violência doméstica seja mitigada, aí eu já emendo na proposta, tá? Porque o tópico frasal eu tiro quando a minha letra não cabe ali no parágrafo, certo? Para priorizar outras coisas mais importantes. E vai ser como? Para isso, o ministério relacionado ao tema e as escolas, você escolhe o ministério ali, sempre vai ter escola na proposta, responsáveis pela transformação social devem colaborar para a solução do argumento 1, certo? Como por meio de projetos, políticas públicas. Você escolher ou projetos ou políticas públicas, como alguns exemplos antilacunas citados. Então, se você fez uma boa escolha lá no seu CDA, a redação já está preenchida. Agora é só você fazer o preenchimento correto. Para isso, o Ministério Público e as escolas, responsáveis pela transformação social, devem estimular a empatia na prevenção dos casos como o de Borel. Ó, olha que interessante, já para não repetir palavra em violência doméstica, eu falo casos como o de Borel. Isso ajuda até na retomada aqui de novo no repertório. Por meio de políticas públicas voltadas à cooperação coletiva, como campanhas que orientem vizinhos e parentes a identificar precocemente sinais. Então aqui é legal que eu tenho que falar de novo em cooperação coletiva. O tema não é violência doméstica, é cooperação coletiva na prevenção da violência doméstica. Coisa bonita! E agressão a pessoas vulneráveis e denúncias do Disque 180. Você repara que Disque 180 foi um exemplo antilacuna que eu dei lá no desenvolvimento. E agora eu volto com ele para cá, para ele se tornar detalhamento da proposta de intervenção. Eu sei que é muita coisa, tá, galera? Não estou dizendo que não é. Mas, quanto mais você tiver profissional na escrita e redação, independentemente do ano, você vai fazer uma redação 900 mais. Eu juro para você. Eu garanto a você, se você seguir um modelo, independentemente do ano, independente da correção, independente do corretor, é claro que não pode ser um corretor boçal, né? Tem que ser um corretor que segue os critérios. E os corretores seguem os critérios, mesmo que um ano ou outro tenha uma discrepânciazinha. Show? E aí agora continuo. Essa iniciativa terá a finalidade de solucionar o argumento 2 e implementar algum exemplo de lacuna citado que você não tenha citado antes. Vamos ver como é que fica. Essa iniciativa terá a finalidade de solucionar a omissão do Estado e implementar centros de apoio psicossocial aos envolvidos em situações de violência doméstica. Esse apoio psicossocial foi o exemplo de número 4 que eu dei no desenvolvimento 2. Show? Tudo muito amarrado, tudo muito já pensado. Muito bom.
Muito bom. Desse modo, a realidade ilustrada no repertório da introdução deixará de ser ficção ou deixará de ser realidade. Então, se foi um repertório que foi muito bom, o Henri Borel foi uma criança que sofreu, mas que agora ele ajuda pessoas a saírem da opressão. Então, uma coisa boa, muito, muito boa. Pá, ficção. Só que a gente sabe que não foi isso, né? O que aconteceu foi o contrário, ele morreu. Então, deixará de ser realidade. Então, se for uma coisa ruim, um repertório ruim, deixará de ser realidade. Se for uma coisa, tipo, o caso do Henri Borel não foi ficção, né? Porque foi, tipo, não foi um filme, foi um fato mesmo. Então tem que ter essa sagacidade. Só que aqui eu comecei com o Conto da Aia, né? Então o Conto da Aia é ficção. Desse modo, a realidade ilustrada em Conto da Aia deixará de ser ficção, porque é uma coisa ruim. Não, peraí que não ficou legal não, peraí, isso mesmo? Desse modo, a realidade ilustrada no Conto deixará de ser... aqui tá errado, tá, galera? Foi mal. Eu fiz na... Agora percebi que tá errado. A realidade ilustrada em Conto da Aia deixará de ser a realidade no Brasil. Muito bom. Então é essa a lógica, tá, galera? Então aprenda aí que eu mesmo não consegui seguir. Aqui, quando eu falo algo bom, deixará de ser ficção, certo? E quando eu falo algo ruim, deixará de ser realidade. Pode mudar, tem que fazer sentido, né? No final tem que fazer sentido. Desse modo, a realidade ilustrada em Conto da Aia deixará de ser a realidade no Brasil. Pá, deixa eu ver se eu fiz isso na redação que eu fiz com a turma. Deixa eu ver se ficou certo o finalzinho, tá, galera? Deixa eu ver se ficou certo o finalzinho. E evitar que a narrativa do cruel do Conto da Aia permaneça como realidade. Tá certo aqui. Muito lindo, muito lindo. Eu vou deixar, inclusive, essa minha redação aqui para você, caso queira ler, dar um pause no vídeo aí, dar um print. Vai ser muito bom. Show de bola. Cara, muito, muito lindo. Vou deixar outro vídeo que vai complementar muito aí a sua trajetória. Então, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui agora. Continua vendo. Valeu, tamo junto, tchau.